E aí, galera, estamos voltando à nossa live com a estagiária Pocahontas, um bate-papo sobre os projetos de capoeira pedagógica e capoeira vem de berço. Muito legal, hein? Aguardando vocês aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo. Salve, mestre Canário, bem-vindo aí à nossa live. Dance, 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 isso aí, botei a musiquinha de fundo, tá dando para ouvir a musiquinha de fundo? A gente aí já tá o mestre Canário, o pessoal chegando. É isso aí, galera. Vamos voltando. Contramestre Petróleo, bem-vindo. Olha o mestre Eurismídio aí de novo. Venha. Ceará presente. É isso aí, galera. A gente está voltando ao nosso papo. Olha a Débora de volta, a Luciene. A galera está chegando. Muito legal. Vamos continuar essa conversa. De repente, Carol, você tentar falar para a gente aí um pouquinho dessa proposta da capoeira vem de berço, que eu achei sua, assim, demais, demais. Estou, assim, curioso para conhecer como é que é essa ideia sua, assim. É porque eu comecei a dar aula de capoeira em 1985, né? E a maior parte da minha vida, eu estou agora sempre colocando agora lá o TBT, né? Mostrando, dei aula para muita criança. Eu dei aula no Morro do Estado, eu dei aula em Silva de Jardim, eu dei aula no Morro do Palácio, eu dei aula em vários lugares de Niterói, São Gonçalo, e sempre trabalhando com crianças. Salve, Tabata. Tabata é uma companheira nossa também. Salve, Rosenberg, professor Rosenberg de Tocantins. Tabata também é de São Paulo, fisioterapeuta e capoeirista angoleira. Legal. Estamos aí junto, professor. Salve. A galera está chegando junto. Esse somos nós, Rosenberg, somos nós. Salve, mestre Graucio, voltando aí. Legal também de Minas. É uma galera bacana. Carol, fica à vontade aí para você dar continuidade ao nosso bate-papo. Estou feliz pra caramba do seu posicionamento político, né? Sempre aí, sempre estou ligado nas coisas que você está escrevendo, até nas redes sociais e tal. Mas é legal te ouvir, poder gravar isso, né? Eu acho que você, independente de graduação, né? Que a capoeira tem muito isso, está preocupada muito com hierarquia, né? Mas eu acho que o que você traz para nós é muito forte, principalmente para as mulheres, né? Para as jovens, para as moças, para as adolescentes, e que você possa ser uma inspiração para essas pessoas, esse sentimento de luta, né, de pensar a mulher não só na capoeira, mas na sociedade de uma forma bastante positiva e respeitada por essa sociedade. Né? Eu acho que a capoeira ganha muito com isso, a sociedade ganha, e com certeza os alunos que você trabalha na educação infantil, né, eu também. Eu estou muito preocupado com isso, né, eu tenho refletido, né, os capoeiristas que votaram num governo como esse, como é que eles seriam os alunos desses capoeiristas que votaram nesse governo, né? Um governo que tira direitos, né? Será que eles vão estar reproduzindo essa prática, né? Então a gente tem uma preocupação com isso, é um debate que a capoeira também, em algum momento, vai precisar fazer. Claro, nós estamos num país democrático, cada um tem direito ao seu voto, não estou questionando o direito ao voto, estou questionando um direito a uma possibilidade de reflexão, né, que a gente precisa fazer, né, sobre essas questões. E com a palavra você fica à vontade. Diferenciar também quem foi o eleitor do Bolsonaro e quem é bolsonarista, né? Que tem uma distância do caramba também. Tem gente que não tem formação, né? Que foi indo no efeito manada da parada e odeia o PT e vamos nisso aí. E quem é o bolsonarista, que é quem não desiste nunca, né? Que tá aí tomando porrada dele, ele dando vários materiais para você odiá-lo e você continuar atrás dele. Continua amando. Mas eu fico preocupada com essas pessoas, no caso, que a gente diria que seriam os bolsonaristas e tal, mas porque, assim, se a gente quer a capoeira dentro da escola, a gente vai esbarrar com a diversidade, né? A gente esbarra a todo momento, até dentro da nossa casa.
com as nossas famílias. Mas dentro da escola é algo muito forte a todo momento, são diferenças sendo pautadas a todo momento. Como é que essa pessoa vai trabalhar, né? Com a criança homossexual, com a criança que, enfim, que já se vê como homossexual, já se identifica, como é que vai lidar com as diferenças, né? E o Capoeira Vem de Berço, ele entra primeiro como uma oficina na creche Tia Andresa, no Jacaré, e com o tempo, né, e com o tempo que eu digo assim, até o próprio mestrado, né, que me fez ter acesso a algumas leituras, e eu comecei a perceber que existem conceitos que ainda não são trabalhados com a capoeira e com as relações raciais, e que são totalmente aplicáveis àquele público, né, no público da primeira infância, mas eu gosto de demarcar bem o Capoeira Vem de Berço, primeiro porque o berçário ainda é uma incógnita para o planeta, né, trabalhar com berçário não é fácil, no sentido assim, a gente não está habituado a trabalhar com bebês, no sentido geral. Eu estou falando até como professora de educação básica mesmo, de educação infantil. Nunca teve proposta pedagógica consistente para um berçário. Isso é algo bem recente também. Acho que a Prefeitura do Rio é uma das poucas prefeituras que tem uma professora concursada para um berçário. São poucas as prefeituras que já fazem isso. Esse é um ponto importante, ponto positivo, porém, ninguém gosta do berçário porque tem muito funcionário lá, né? Então, o sonho da rede é acabar com o berçário, que aí você resolve vários problemas, né? Você vai tirar 5 auxiliares de uma turma, 5 auxiliares você sana 5 turmas, digamos assim. É meio que essa a lógica. Só que, assim, o Capoeira Vem de Berço, a gente tem a exploração do sentido voltado para a psicomotricidade, que a gente está um pouco mais acostumado, né? Corpo e movimento, a parte de expressão, mas eu começo a fazer do ano passado para cá, eu comecei a fazer uma leitura de práticas de letramento mesmo, de como a capoeira é inserida, né? Dentro do espaço da escola, eu faço recorte da educação infantil, mas poderia ser em outros espaços. Por que a educação infantil é mais importante? Porque aí eu vou começar a pensar no letramento numa perspectiva mais complexa, né? Que a gente chama até de multissemiótica. É do andar da criança, né, de como a capoeira está inserida, a nossa relação identitária com a capoeira está inserida desde a aprendizagem do andar, até a leitura de obras de arte, até a exploração sensorial de algumas situações, até na própria composição musical, como são as práticas de leitura e escrita e de existência da capoeira inserida na educação infantil, no caso, né? No caso é a creche. Então, eu coloco prática de letramento exatamente por isso, que tem uma complexidade nesse sentido, né? De uns anos para cá. É um termo da linguística, letramento, não é nem da pedagogia em si, da área da educação em si, mas como que os elementos que a capoeira tem, a ginga, dessa relação política com a professora, né? De você disfarçar aqui, disfarçar ali, daquela... Como isso tem relação com a nossa construção identitária enquanto capoeirista. Isso vem desde o berçário. Isso é nítido, inclusive no berçário fica mais escrachado ainda. Então, eu aprendi a amar o berçário enquanto professora, enquanto professora de capoeira, também professora da educação básica de capoeira, exatamente porque eu comecei a perceber tudo que a gente imagina como consistente, como ferramenta de entendimento da capoeira dentro do berçário. Que é andando, que é na relação com o adulto, que é nas práticas do cotidiano mesmo, né? E como as crianças conseguem visualizar, né? E se entenderem dentro daquele processo com uma facilidade muito grande, né? E sem contar a perspectiva mais voltada para o político-social. Eu não sei, Carol, se aí na cidade do Rio de Janeiro, aqui em Guapimirim nós passamos por um processo que acabou virando um PCC meu, que aqui a gente tinha um problema, né? As religiões neopentecostais influenciando nas escolas municipais a não participação das crianças na capoeira, entendeu? E aqui é ensino fundamental 1 e 2, né? Aí começou a ter essa influência, começou a proibir as crianças de participarem na atividade de capoeira, dizendo que é coisa do Satanás, coisa do demônio. E eu fiz uma especialização em Patrimônio de Direitos Culturais e Cidadania na Universidade Federal de Goiás, que eu tratei desse tema, fiz uma proposta de intervenção aqui nessa situação. Aí eu te pergunto, né? Qual a aceitação da comunidade escolar e da própria comunidade, né,
à volta da própria comunidade escolar em relação a esse capoeira vem de berço, né? Se dentro da educação infantil 1 e 2 há um processo, né, de não aceitação da capoeira, né, para aquela criança que está ali praticando, como uma coisa do demônio, do satanás, imagine começar esse ensino-aprendizado a partir do berçário, né? Você encontrou alguma dificuldade nesse sentido com essa sua proposta pedagógica? Ainda não. Assim, pode ser que tenha o velado, né? O que ainda não foi dito. Mas eu tive algumas precauções. No ato da matrícula, né, já tem um banner na entrada da creche e a gente já, no caso é a diretora, né? Porque em janeiro que costuma ser esse processo e a gente está de férias, os professores estão de férias. Mas assim, já tem um panfletinho lá escrito mais ou menos os objetivos e como a gente trabalha, como eu trabalho, e uma autorização de uso de imagem, né, de áudio, sei lá, no caso da gente precisar colocar em rede social, então para me adiantar em pesquisa, né, se eu vou pesquisar alguma coisa, eu já sei quem não pode aparecer nas filmagens, nas fotos e tal. E, né, a própria direção já faz esse trabalho. O estranhamento dos responsáveis é capoeira no berçário, mas dá, claro, é aquele entendimento de que alguém vai dar mortal com 6 meses, né, não sei. Provavelmente é entender a capoeira com os movimentos mais complexos, não como proposta pedagógica. Então, a gente entende essa dúvida, né? Essa questão com as mães. Mas com relação à religião, à demonização, ainda não. Só que tem um elemento muito importante que eu ainda não tenho lá dentro, que é um atabaque grande. Não cheguei ainda a levar um atabaque grande, do tamanho de um atabaque comum, que a gente toca na roda. Eu não sei se quando eu conseguir levar esse atabaque para lá, se eu vou começar a encontrar isso. Porque o atabaque, para quem entende minimamente, tem uma simbologia diferenciada, né? É uma questão mais voltada para as religiões muito voltada para as religiões de matrizes africanas e as expressões, né, de matrizes africanas no sentido geral. Eu não sei porque eu ainda não levei, mas é algo que eu fico pensando todo santo dia. Mas eu já pensei também o que eu faria se alguém dissesse que a criança não pode fazer capoeira? Porque, como eu disse, o problema que eu tive foi com a mãe, né, que achou que a menina estava socando o irmão em casa e foi na capoeira, foi no berçário, e ela era do berçário, essa criança. Eu falei, não, no berçário não. Impossível, não. Impossível, né? Agora, assim, você acha que a sua religiosidade em algum momento impacta nas pessoas que veem seus filhos fazendo capoeira com você? Desculpa eu fazer essa pergunta, porque essa é uma questão que sempre embate. Em 2005 eu fui assessor parlamentar em São Gonçalo, aí a então prefeita Aparecida Panicerra sancionou as 2 primeiras leis de capoeira, botando a capoeira na escola e criando o Dia Municipal da Capoeira. Em momento que ela assumiu a prefeitura, e que a gente mandou comprar os atabaques, levar para as escolas, aí passou a circular lá, a diretora mandando proibir o atabaque na escola. Então a gente teve um embate. Muito isso porque configurou o atabaque como um instrumento de uma religião do mal, entendeu? E aí você disse aí no outro momento nosso que você é um bandista, né? Então, no momento que você está na escola como uma profissional também concursada, fazendo o seu trabalho, e a partir desse trabalho, desenvolvendo um trabalho com a capoeira, você sofre algum tipo de discriminação ou de preconceito em função da sua religiosidade? Não, capoeira também ainda, assim falo ainda não, porque isso é super possível, é super próximo, né? Mas ainda não. Eu não sei se é porque eu exponho a minha religiosidade até em rede social, porque uma mãe ou outra eu tenho, né, nas redes sociais. A gente acaba, até as que gostam, né, se apegam mais, têm mais afinidade comigo, elas acabam me adicionando em rede social, mas não são tantas assim também. E eu não sei se é porque a Umbanda é um pouco mais... a gente consegue... Eu não sei explicar, mas eu não sei se fica tão nítido para elas que eu sou umbandista. Eu também não fico falando isso o dia inteiro. Não fico falando isso o dia inteiro. Então, não por algo com medo de represália, mas é porque não faz sentido mesmo. Então, eu ainda não tive. Ainda não. Agora, a Débora Cristina, hein, Carol? Desculpe, a Débora Cristina está te perguntando se você precisou convencer outros professores para implantar esse projeto na escola. Não, também não. O que aconteceu foi que eu primeiro fiz algo bem experimental, de levar um pandeiro e transitar pelas salas.
Num segundo momento, já foi algo mais organizado, aí eu já comecei a digitar um projeto, até porque ali eu não tive questões com a gestão, que já é o primeiro entrave, né, a princípio. Mas assim, eu sabia que tinha uma coisa velada, que ninguém tinha comentado. Por quê? Quando você tem um jeito assim como o meu, eu me coloco, eu dificilmente tenho aquele perfil de professor que fala do diretor no corredor, mas não leva para a reunião pedagógica. Porque tem isso, né? Isso é mais comum do que... Eu não, eu me coloco, né? Com todo respeito a todo mundo, mas eu me coloco. Então, não tive isso, né? Com essa pessoa em específico, até que ela não está mais trabalhando na escola, mas depois de um tempo, aí Freud ajuda a explicar, né? Você vê que a pessoa dá um mole e solta que você tem sido um problema para a vida dela, né? Aí eu não sei se é por causa da minha religião, enfim, eu não sei necessariamente se odeia capoeira, mas assim, ou se está odiando a visibilidade. Por quê? Querendo ou não, naquela época, quando até o meio do ano passado, de repente, a educação infantil do Rio de Janeiro tinha uma gestão muito bacana, gerência, que a gente chama, né? Tinha uma gerência bem bacana, que tentava fazer coisas diferenciadas, uma gestão que estava a fim de pensar diferente. Porque quando a pessoa está a fim de pensar diferente, tudo fica mais fácil, por mais quantas ignorâncias que ela tem. Mas, então isso fez com que eu participasse da festa literária da Prefeitura do Rio, que pessoas de fora fossem na creche para conhecer a capoeira Vem de Berço. Então trouxe uma visibilidade para a escola surpreendente, que nem eu esperava até. Na gestão Crivella a gente não espera nada, né, com coisa que é de preto. Então, eu realmente não esperava que chegasse a tanto. Mas aí eu entendi, né, não era a questão Crivella, era a gestão da educação infantil, a gerência. Que não está mais. Obviamente, pensou diferente, né? Então, não está mais. Então, eu sempre fiquei pensando em como eu faria com as crianças e como eu faria com os pais. E como eu sou professora regente de turma na instituição e estou lá o dia inteiro, isso facilita demais, entendeu? Porque qualquer momento e tal, eu posso estar conversando com o pai, posso estar esclarecendo alguma coisa, mas eu ainda não tive. Agora, se eu tiver com alguma criança me sinalizar isso, eu fico pensando no que é a capoeira mesmo dentro da escola, que até vai um pouco na pergunta que outra pessoa fez em outro momento. A gente está lá para ensinar a capoeira no sentido de corpo e movimento de luta, ou a gente está lá para valorizar a diversidade? Eu entendo a capoeira dentro da escola como valorização da diversidade. Então vai ter gente que não vai estar afim de fazer a meia lua de compasso, mas vai aprender a tocar berimbau bem pra caramba. Né? Ela vai ter uma exploração muito mais complexa, ela vai entender a existência dela. E para entender a existência, eu tenho várias outras possibilidades. É a roda de conversa, que isso é comum na educação infantil, é trazendo algumas imagens, é pensando sobre o cotidiano. Vamos aproveitar que o Caveirão veio aqui hoje? O que a gente vai fazer sobre diálogo, sobre opressão? Com o Caveirão entrando, né, na porta da escola, porque para na porta da escola mesmo e chega tirando. O que a gente pode pensar sobre isso? O que a capoeira, enquanto, né, que a gente fala arte, resistência, cultura negra, tem a contribuir com essas crianças? Ano passado eu tive uma devolutiva muito bacana, porque a minha turma, que eu estava lecionando, né, que eu era regente de turma, enfim, trouxe alguma coisa do tipo assim, é engraçado, tá? Por isso que eu vou comentar. Eu vou jogar o Crivella no Rio. A criança associou que o Estado... que o negócio era o Crivella, e eu nem tinha falado nada, porque na educação infantil a gente tem alguns recortes, né, para poder dar andamento à aula, e foi muito interessante, porque ele entendeu, né, ou então alguém falou na casa dele também, claro, a criança tem isso, de que existia uma relação de opressão que não vinha necessariamente daquelas pessoas que estavam ali na favela, seja o PM entrando, seja a gente dentro da escola. Isso para mim foi fantástico, né? E era uma criança realmente que tinha essa característica de pensar um pouco além do que a gente costuma esperar de alguém de 3 anos, 4 anos. Mas aí ele me deu a pista. Pensar a capoeira, né, entendendo o que é resistência dentro de uma favela. O que a gente faz dentro de uma favela para resistir, né? Então essa criança fez isso por mim, né? Eu agradeço muito a ela. Porque eu fiquei muito tempo nesse papel. E se a mãe disser que ele não pode fazer capoeira? Como que eu vou pedir para ele ficar sentadinho, mas não vou excluí-lo da oficina no sentido mais complexo da palavra? E é isso, né? A capoeira vem para valorizar a diversidade. Então, se ele não pode praticar no sentido da movimentação, então eu vou valorizar alguma outra coisa que ela possa ajudar, né, nesse processo.
E a educação infantil, por trabalhar com projeto, no caso do Rio, né, no caso da minha creche, trabalha com projetos, trabalha com algo mais progressivo, com algo maior, eu até diria, então isso também facilita. Não convenci professores, mas depois de um tempo eu vi que tinha algo velado. Mas também continuou a oficina do mesmo jeito, como se não houvesse amanhã. Eu dava aula na escola municipal de capoeira. Um dia a diretora falou que tinha assumido a merenda da escola e que o pessoal da capoeira que provavelmente levou. Foi parar na delegacia, né? Porque comigo não tem brincadeira. Entendeu? Foi culpar as crianças, é mole. Criança não tinha acesso nem chegar na janela. Mas é muito complicado determinadas coisas, e acho que é legal esse posicionamento, o aluno começar a se encontrar, a se posicionar, porque, principalmente nessas comunidades que você trabalha, e você citou aí como o Salgueiro que você começou, o próprio Jacarezinho, né, que constantemente, quando o Estado entra, é com o aparato de segurança pública, né? E a capoeira, nesses espaços, ela faz a diferença, né? Eu sempre uso em minhas falas uma coisa que me impressiona, é que a capoeira está em lugares que o Estado não chega, né? E chegar num espaço como esse, a partir do berço, do berçário, olha que coisa bacana, você despertar naquela criança, né, aquele ser que está começando a chegar, que chegou ao mundo, mas ainda não está no seu desenvolvimento pleno, já começar a despertar naquele corpinho, né? E aí diz que o corpo fala, e a gente também está discutindo a gente vai discutir no agora, dia 10 de junho, com o professor Júlio César Tavares, a corporeidade na capoeira, né? Essa questão do corpo na capoeira, essa materialidade do corpo, né? Que a gente foi reconhecido como patrimônio imaterial, mas como é que você separa a matéria, né, dessa imaterialidade, já que o corpo é o que expressa a nossa capoeira? E a partir do berço, eu acho que isso é muito bacana. Você está de parabéns esse trabalho, realmente, eu acho que vão te convidar aí para a gente fazer alguma coisa, fazer um debate no YouTube para apresentar esses livros, né, ampliar isso, ou propor mesmo que online um curso para essa galera conhecer um pouco essa proposta pedagógica sua. A gente vai começar em breve, dia 8 de junho, a gente vai começar a oferecer para a comunidade da capoeira alguns cursos pela Universidade da Capoeira, né, são cursos online, né, que vão ter diversas atividades muito interessantes. O primeiro professor do curso vai ser o mestre Luiz Renato, que vai trazer um curso sobre introdução às políticas públicas, né, que a gente precisa entender isso. E aí te convido já a propor aí, de repente, se for dentro da sua possibilidade, do seu tempo, um curso para essa galera. A nossa ideia é promover cursos, não para ensinar a jogar capoeira, como tem os doidos aí que vai lá, pega o vídeo do YouTube e diz que é o mestre dele, né? Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, né? Porque eu acredito que essa relação do mestre e da mestra com o seu aluno, essa proximidade, é que enriquece esse convívio, que enriquece essa troca, né? Que a gente tem. A galera da capoeira precisa parar debaixo do baobá, né? Entender esse significado, essa troca, e aprender a ouvir todo esse processo, né? E acho que isso apontam transformações sociais. Quando você leva a capoeira pedagógica para dentro da escola, quando você leva para dentro do berçário, né? Uma capoeira para essa criança, né? A partir daquele momento ali, usando a psicomotricidade, outra técnica que você tenha usado aí, criado uma pedagogia para isso, ou como diz o mestre Bujão de Niterói, que criou o método de Down para trabalhar com pessoa com deficiência, né? Principalmente com síndrome de Down, né? Então, de repente, um método que você tenha criado é um método que vai enriquecer mais o trabalho da gente enquanto profissional de capoeira. Eu vi que você falou, inclusive eu sei que o CEP está tratando esse debate da profissionalização, né? Que eu já fui a favor e sou contra, eu sou a favor da regulamentação do trabalho, mas não da profissionalização, porque cria um entrave para a capoeira, né? Como é que você, como diz o mestre Wellington lá da Rabo de Arraia, patrimônio não se profissionaliza, uma frase que ele usa mais ou menos assim, né? Então eu tenho muita preocupação com isso, porque eu entendo que no momento em que o próprio Estatuto da Igualdade Racial, a Constituição nos protege enquanto patrimônio, e diz lá no Estatuto da Igualdade Racial que o ofício do mestre é livre em todo o território nacional, a gente se prender no momento em que o país tem caminhado para a perda de direitos, inclusive na legislação trabalhista, né? Pensar em se profissionalizar, pensando que isso vai garantir direitos, né? Isso não traz garantia de direitos, tanto é que foi desconstruída a CLT, uma carteira verde e amarela, como disse um professor ontem, se não me engano, o Antunes, no congresso virtual da Universidade Federal da Bahia, né? Uma carteira verde e amarela que era para ser chamada de carteira cinzenta, né?
porque ela não traz benefício, ela traz benefício para o empresário e não para o trabalhador. Então, eu penso que a gente precisa fazer uma releitura nas nossas práticas educacionais, no nosso ensino-aprendizado o tempo todo, né? Porque a capoeira é isso, ela ainda numa outra conversa que a gente estava tendo, o pessoal estava falando de tradição, isso é tradição. Mas Robesbal fala, né, que a tradição é inventada, né? Se ela é inventada, então tem coisas que ela também vão tendo mudanças, né? Esse mesmo momento que a gente está vivendo da pandemia, né? O mundo todo aí tem que repensar as suas práticas, a capoeira não vai ser diferente, né? A ojeriza que a capoeira tinha, por exemplo, de aprender utilizando as redes sociais, utilizando as tecnologias que a internet proporciona, isso aí, a capoeira de 2020 para trás é uma, de 2020 para frente já será uma outra, né? Porque isso foi uma possibilidade que nós estamos tendo ainda, e provavelmente, né, na questão da saúde que caminha o Brasil, a gente vai ter que ficar muito tempo ainda enclausurado, e a gente vai ter que pensar novas práticas, novas formas de ensino-aprendizado, né? Como disse o mestre esquisito lá de Brasília para mim a semana passada, né? Eu nunca vi tanto capoeirista ao mesmo tempo buscar conhecimento, trocar o conhecimento, né? E isso que a gente está fazendo aqui com você agora é mais uma, né? Eu nunca tive a possibilidade de pensar a capoeira a partir do berço, né? Então você já está trazendo uma outra possibilidade. E olha, eu já dei aula em creche, né? Já dei aula em vários lugares, nunca pensei dessa possibilidade, dessa construção, né? A gente tem uma oficina chamada Na Ginga da Leitura, que a gente trabalha essas questões, mas nunca pensei, aquela criancinha que está lá no berço, quer dizer, então você traz outras possibilidades, né? E aí, como pedagogo, eu acho que você consegue ainda contribuir muito mais nesse processo. Eu queria ver se a galera que está aí, graduado em mergulho, Alessandro, né, o Barrão lá do Ia Capoeira, o pessoal que tinha entrado aí, se quiser fazer alguma pergunta para a Carolina, para Pocahontas, a estagiária Pocahontas na capoeira, fique à vontade, porque eu não quero tomar muito tempo dela, mais do que eu já estou tomando, né? Já está quase 1h30 aí batendo papo, né? Um papo muito bom, muito importante, né? Então, quero deixar aberto aí para o pessoal fazer mais perguntas, né? Porque eu acho que seria legal. A Regiane, ela fala, eu como professor e capoeirista, que trabalho na sala de aula, a temática da diversidade, sinto muito orgulho da sua fala. Parabéns, está dando parabéns para você. O Orismídio também fala, é muito comum isso, tudo que acontece de ruim é associado aos capoeiristas. E aí ele manda lá um parabéns para você pelo seu trabalho. Show. Obrigada. Mas é isso, conta mais um pouquinho para nós, que daqui a pouco a gente vai encerrar essa live, mas de repente você ainda tem alguma coisa para passar, quer fazer suas considerações finais, fique bem à vontade conosco. Olha, mestre China chegou aí conosco também, mestre China, chegou conosco aí do Ceará. Seja bem-vindo. Ceará? Não, acho que ele é Pernambuco. Este é Pernambuco. Mestre, me corrija aí, por favor, tá? Vou começar, né, a implementar também esse trabalho dentro do Centro de Treinamento Cidade de Deus, né? Sou aluna do Formando Savério, né? Ele é o meu mestre no Grupo Capoeira Brasil. E a gente se dividiu, eu vou ficar com os bem miudinhos, né? Já que eu tô com essa proposta aí, a gente se organizou dessa forma para eu poder também levar, né, bastante do capoeira vem de berço, que praticamente vai ser isso, né? Criança de 1, 2 aninhos, para dentro da Cidade de Deus também, né? Essa possibilidade de inclusão de todas as pessoas. A aceitação da capoeira lá na comunidade é muito boa? Dentro da... Não lá na Cidade de Deus a aceitação da capoeira é bacana? Sim, muito, muito, muito. Mais comum, assim, um contingente maior de crianças entre 6, 12, 15 anos, né? O projeto funciona, se eu não me engano, há uns 3, 4 anos, mais ou menos. E tem só crescido, né? Tem aumentado bastante a turma, tanto de adulto quanto das crianças menores. E oferecer para os bebês, né? E a gente pensar as possibilidades desses bebês também, né, começarem a usufruir da capoeira é muito bacana. Até porque lá não tem tantos projetos assim, né? Então tem essa carência de oferta ali dentro. Então, futuramente eu também devo fazer essa prática, né? Colocar um pouco desse projeto lá dentro também. E tem um outro projeto que a gente tem no Capoeira Pedagógica, que é a roda de compositores, né? Que eu acho que eu ainda não falei. Que a gente começou a estudar também como a capoeira tinha atingido e atinge os espaços da cidade, né?
e a capoeira também, né? A musicalidade da capoeira muito relacionada com outras expressões, com outras musicalidades da cultura afro-brasileira, a gente pensou em fazer um formato diferenciado e para valorizar as composições, né? As pessoas que se dedicam um pouco mais às composições, à musicalidade, até do que com outras possibilidades, outros elementos da capoeira. Então, a gente, a cada bimestre, faz essa roda, começou em abril do ano passado, costuma ser no subúrbio do Rio, mas hoje em dia a gente já tem a roda de compositores itinerantes, que a gente costuma ir para outras cidades, né? Na verdade, a gente só tem legal. Vamos trazer essa galera, Carol. Vamos trazer essa galera para fazer uma rodada de compositores na rádio, ao vivo, entendeu? Vamos, falo com o Indiano. O Indiano acaba ficando um pouco mais engajado nessa parte, tanto que na da Paraíba ele tá cortando um pouquinho. Carol, tá me ouvindo bem? Agora tá cortando ainda um pouquinho. Cumprimentar a Maria Luísa, que entrou aí na live agora. Maria Luísa grande contribuição que ela tem prestado à capoeira, trabalhando lá no IFAM, no Patrimônio Material, né, consultoria com a Unesco também. Ela fez mestrado, na pesquisa dela, versou sobre o jongo e tem contribuído também muito para as ações da capoeira desde 2013 no IFAM do Rio de Janeiro. Bem-vinda aí, Maria Luísa. Aqui tem foi feita uma pergunta. O Orismid perguntou para você o seguinte: quais os maiores desafios que você enfrenta ou enfrentou para o ensino da capoeira para essas crianças? Eu acredito, né, que seja a estrutura, no sentido da rotina, de como é a educação infantil, de como são as escolas. Porque como eu sou também professora regente de turma, então ali eu acabo tendo uma dupla função, né? Então eu tenho que dar conta da minha turma, e eu trabalho em tempo integral com a minha turma, né, no caso, e eu ainda tenho que dar conta e fazer algo qualitativo para a capoeira. E a estrutura da escola, no sentido geral, não ajuda, porque as turmas são superlotadas, né? A gente tem turmas de berçário com 27 crianças. Essa é a realidade. Na minha creche não chegou a esse ponto, mas existe isso, né? Poderia estar numa escola dessa. E até a pré-escola 2, que é a turma de 5 anos de idade, a gente tem, muitas vezes, 30 alunos numa turma para um professor, né? Então, esse excesso de criança, né, tem uma questão aí no meio, até pela integridade física deles mesmos, né? Então, assim, essa é uma dificuldade, enquanto regente de turma, enquanto a responsável pelo projeto de capoeira, e também aquele modelo cartesiano de escola, que é uma coisa atrás da outra, e o horário do almoço, que você não pode atrasar, que já estão te berrando, aquela coisa de rotina de escola, que não acontece só com a minha escola, aconteceu em todas as que eu já trabalhei, da gente não conseguir, capoeira é muito bom, ajuda no desenvolvimento e tudo mais, mas se chegar a clínica da família para botar flúor, na hora da tua oficina, tu não dá a oficina. Então, assim, é aquela coisa do que é importante de verdade, do que a gente estava conversando mesmo, voltado para as crianças, mas tô dando um exemplo também, não aconteceu ainda. Não. Carol, uma coisa assim que está assim, comichando, eu quero te perguntar, e acho que você, de repente, pode ajudar, com esse processo todo de isolamento social, de pandemia, né? A gente sabe que as comunidades do Rio de Janeiro têm uma certa dificuldade, né? Até de acesso à própria escola, né? Como é que fica assim? Você que é professora regente, que desenvolve uma capoeira para criança, para criança que está no berçário, você tem recebido algum feedback da comunidade em relação ao que esse impacto da pandemia e o não fazer essas aulas, tanto da escola quanto da capoeira, tem causado para eles? Eu tenho recebido muitos, assim, no sentido, Prefeitura do Rio, no sentido geral, não só da minha escola, mas assim, professoras tendo que contar história pelo YouTube, gravar a história para colocar na página da creche. Tem tido uma preocupação com o vínculo com as famílias.
Só que eu, particularmente, né, isso é uma questão minha, né, eu tenho o vínculo que eu posso travar nesse momento com essas famílias é sabendo se elas estão comendo. Porque não tem, né? Muitas famílias, inclusive de turmas, da minha turma do ano passado, né, eu com a minha irmã, a gente tem uma ação que a minha irmã, na verdade, que distribui. Eu ajudo mais a fazer essa coleta. Mas a forma que eu tenho de me manter próxima à comunidade, eu não estou nem falando das famílias da minha turma necessariamente, até porque a pandemia chegou o quê? A quarentena chegou em março, a gente tinha acabado de começar as aulas, teve aquele vínculo, eu não lembro o nome das mães da minha, não lembro mesmo, não deu tempo de ter tanta proximidade. Mas, num sentido geral, o carinho que eu tenho com a comunidade no sentido geral é saber se eles estão comendo, porque não teve, né, cesta básica, esse direito para todo mundo, na verdade, para quase ninguém. Teve um vale, né, um vale, tipo um vale alimentação, sei lá, dado pelo Crivella para as pessoas que já tinham Bolsa Família. Então, se você não tinha o Bolsa Família, você está ferrado 2 vezes, porque você não ganha o Bolsa Família e você ainda não ganhou o vale lá de R$100. A gente sabe que são R$100 no mercado, né, não dá para nada. E assim, essas pessoas ficaram muito à deriva. Aí a direção da minha escola conseguiu uma doação para todas as famílias, né? Que foi uma doação mesmo, não foi nada da prefeitura, não foi nada nosso, no sentido institucional, e por fora eu faço essa ação, né? Até porque tem alguns funcionários que trabalham na creche, que são moradores do Jacareí, e eu tenho contato com elas até hoje. Então eu tenho uma noção. Mas, assim, a noção das pessoas é que, querendo ou não, é que é uma gripe que vai passar, né? Que a gente não morre, pobre não morre, não. A gente tem tudo sucateado, a gente tem tudo de péssima qualidade, a gente não morreu, não vai ser o Covid que vai matar a gente. O senso comum é isso. Então, as pessoas estão transitando tanto pelo Jacaré quanto pela Cidade de Deus, as favelas que eu frequento, né? Que eu fui, inclusive, que eu passei por elas dentro desse tempo de quarentena, até para entregar na Cidade de Deus, fui eu que fui levar. Então, assim, as pessoas estão normais, estão transitando de uma forma muito tranquila. Isso é muito esquisito. Quando você tem um mandatário que continua temando que isso é uma gripezinha, né? Que cloroquina não mata, né? E um monte de gente seguindo essas falas como se fosse uma ordem, né? Sem contar determinados segmentos religiosos que manipulam essas comunidades também com esse discurso, né? E aqui eu quero deixar bem claro que não estou aqui discriminando ninguém, mas isso é um fato, né? Comprovado, né? E tão comprovado que aqui próximo a mim também. Na minha rua teve 2 óbitos por Covid. Olha só. Né? Então, acho que eu estou muito perto. Hoje eu recebi a foto do meu tio internado já há mais de 20 dias com Covid. Então, as pessoas estão achando que isso é brincadeirinha, não é brincadeirinha, né? Eu queria aproveitar aqui o momento que a gente vai encaminhar para encerrar, Carol. Primeiro, te agradecer, né? Por ter doado o seu apoio à Rádio Capoeira, né? Foi lá adquirir os livros. Aí aproveito para falar para essa galera aqui, pegar o exemplo da Carol, fazer sua doação para a rádio também, para a gente manter esse trabalho, o site lá, estamos fechando várias parcerias, né? E dizer da nossa felicidade, a Rádio Capoeira, ela foi criada por nós em 2012, 13 de outubro de 2012, vem aí mantendo a rádio, né, trancos e barranco, porque o capoeirista acaba um evento, ele senta no bar, bebe até de manhã, mas não tem condição, não tem coragem de disponibilizar R$1 por mês para manter um trabalho que divulga o trabalho de todo mundo, né? Não quero, isso aí é uma crítica construtiva nesse processo, né? Quando você disse lá atrás, né, que muita gente ainda quer trocar, né, achar que fazer política é fazer batizado para ganhar camisa, ganhar o churrasquinho, né? Não é nada disso, né? Então a gente precisa realmente construir efetivamente política pública. Isso aí se constrói com trabalho, né? Então eu quero parabenizar você, pedir para você fazer suas considerações finais e dizer que a gente vai ter outras oportunidades de dialogar, de conversar. Fica o convite, caso você queira fazer um programa na rádio, ou trazer essa roda de compositores para a gente fazer um ao vivão. Eu posso liberar aí o YouTube, o Google Meet, o que quiser para a gente fazer um ao vivo para a galera conhecer o trabalho que você faz aí com essa roda de compositores, que eu acho que é importante, né? Mesmo porque a gente precisa fortalecer essas letras, resgatar muitas letras bacanas e muitas músicas bacanas antigas e reforçar o nosso compromisso de trazer novas gerações de compositores, como assim o samba faz, né?
O samba faz assim, eu acho que a capoeira precisa fazer isso também. Inclusive trazer mulheres compositoras, dar visibilidade para as mulheres que compõem, que cantam, que tocam, porque é isso que a gente quer, que a capoeira desconstrua um pouco do seu machismo e que se enganje mais na luta de gênero, nas lutas de combate ao racismo e qualquer forma de discriminação. Dito isso, eu passo a palavra para você e depois eu faço assim, uma fala para geral aí, e já agradecendo essa galera que está conosco até agora. Já passaram aqui pela live mais de 100 pessoas, para mim já estou feliz. Né? Então, mestre, eu que agradeço, né? Carinho, confiança. Eu conheci você, foi no Fórum de Políticas de Guapimirim. Estava tentando aqui puxar na minha memória. Foi no Fórum de Políticas, né? Fui lá para Guapimirim para poder ouvir, né, essa proposta, porque dificilmente tem algo nesse sentido tão amplo, com pessoas assim que realmente estão a fim de pensar, não necessariamente de colocar algum projeto pronto, mas de pensar algo novo, né? E até hoje eu lembro da fala do secretário de Cultura de lá, falando que daqui a uns anos, de repente, a gente não esteja falando de capoeira com tanta tranquilidade, porque tem um cara aí que pode ser eleito, e foi, né? Então, eu lembro até hoje daquele homem falando sobre isso. Então, foi muito bacana. Foi o dia até que eu fui atrás do meu futuro orientador, né? Que o Amaury também estava lá. O Amaury estava lá, participou conosco. Foi um dia muito bacana, foi bem bacana mesmo, aquele fórum. E deixo o convite para a galera curtir, né? Instagram, Capoeira Pedagógica, Facebook também, a gente tem uma página, a gente vai de vez em quando atualizando, né? Porque na época da pandemia a gente está tentando se concentrar na organização de algumas coisas um pouco mais estruturais, que a gente não tem tempo no dia a dia, e nesse sentido de live e tal, a gente não tem feito, mas a da roda de compositores eu vou falar com o Indiano e a gente vê isso. Prepara lá, manda um link pra gente divulgar lá, botar lá no site da rádio. A rádio está batendo quase 1 milhão de acessos, né? O site da rádio está batendo quase 1 milhão de acessos. Eu acho que é importante a gente divulgar ações como a que você propõe. Eu nem lembrava que você tinha vindo ao fórum, queria até me desculpar por isso. Né? Aquele foi um dos todos os outros fóruns que eu já fiz. Fiz fóruns em Niterói, São Gonçalo, Silva Jardim. Esse de Guapimirim foi legal, porque o professor Luiz Cláudio, inclusive ele está da minha banca de mestrado, ele é um cara que eu já conheço há mais de 30 anos e fui encontrar aqui em Guapimirim. Foi interessante porque quando eu dei aula no DCE da UF, em 1986 eu dei aula de capoeira no DCE da UF, né? E aí ele cursava lá no DCE da UF, a faculdade dele. E depois, vem cá, filha. E depois, essa aqui é minha filhona, Isabela Helena. Dá tchau. E aí a gente se encontrou aqui, ele foi divulgar um fórum de política de cultura aqui, botou um outdoor pé da minha casa. Eu falei, aí que eu olho era o professor Luiz Cláudio, eu fui lá ver era ele. E a partir daí a gente começou a implementar algumas coisas. Até agora, recentemente, a gente está presidindo o Conselho de Cultura, conseguimos colocar a capoeira no Plano Municipal de Cultura, que ainda não foi aprovado pelo prefeito, mas está lá com o prefeito para ser aprovado. Né? Criamos um programa municipal, Ginga Guapimirim, que propõe ações, né? A partir daquele fórum, né? Foram questões que foram apresentadas e foram virando políticas públicas, como é que a capoeira não se envolve com a política, né? E aí a gente propôs a criação do Ginga Guapimirim, só um instantinho que eu estou acabando. Aí propusemos a criação desse Ginga Guapimirim, que propõe um recurso de R$98 mil por ano. São 8 grupos participando aqui desse processo, né? Então dá para ter para quem não tinha nada, dá para a gente fazer alguma ação com a capoeira na cidade. Né? E aquele fórum, a gente pretende fazer o segundo aqui, ainda não tivemos essa oportunidade, porque também a prefeitura tem outras prioridades. E eu penso que nós precisamos começar a buscar novas formas de se autofinanciar, né, para fazer o nosso trabalho, porque o Estado tem que investir em educação, saúde e cultura. Eles não investem nem em saúde nem em educação, principalmente, o que deveria. Imagine se vai investir na capoeira, né? Então, são ações importantes. Então, eu acredito que nós, a Rádio Capoeira, a Capoeira Pedagógica, a Capoeira Vem de Berço, como outros programas e ações que a capoeira tem pelo Brasil e pelo mundo, a gente tem que fazer circular as ideias e os recursos entre a gente, entendeu? Sim. Você comprou o livro, daqui a pouco a gente adquire o seu livro, está fortalecendo o seu trabalho, está fortalecendo a sua ação, o seu projeto da capoeira pedagógica. Existir um projeto custa dinheiro, escrever custa dinheiro, custa tempo, pensar. Então, tudo isso precisa ser valorizado, né?
Então, eu quero te dizer, estou feliz a beça, obrigado, nem sabia. Você pegou o certificado do fórum lá naquele dia? Se não pegou, vamos te mandar. Então, depois me lembra aí que eu vou te mandar o certificado, tivemos um certificado, né? É muito bacana, feliz por você estar aqui. Quero conhecer essa roda de compositores, como disse aí o Emanuel Silva Duarte, que quando acabar esse problema ele vai também participar dessa roda de compositores, também quero, né, que a gente gosta de escrever algumas músicas, e vai ser muito legal. Muito obrigado, eu queria aqui mandar um beijo e um abraço no seu coração, tá? Sucesso para você, para a galera do Capoeira Brasil, né, para o seu trabalho na prefeitura, o seu trabalho lá na Cidade de Deus, que continue aí iluminando você, que possa trazer grandes propostas para engrandecimento da nossa capoeira. Tá bom? Muito obrigado, sucesso. Conte conosco, conte com a Rádio Capoeira. E pedir a galera que está nos ouvindo aí, vamos compartilhar, vamos curtir o YouTube da Rádio Capoeira. Dia 3 de junho nós vamos começar aí uma programação sobre a história da capoeira no Rio de Janeiro, 3 de junho, 20 horas, no YouTube. Nosso primeiro entrevistado vai ser o mestre GG, né? Então vocês estão convidados, tá bom? E dia 26 agora nós vamos falar sobre a pedagogia da capoeira na obra de Félia de Abreu, com a contramestre Lilu, lá de Salvador, tá bom? Um beijo. Obrigado, gente. Carol, valeu. Sucesso. Tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Muito obrigado, hein? Pessoal, valeu. Agradeço aí a todos e todas que ficaram conosco até agora. Um abraço. Rádio Capoeira, a rádio que ginga com você. Vamos ajudar a Rádio Capoeira aí, galera, chegar a 1000 seguidores aqui no Instagram, que nós vamos sortear, quando chegar 1000 seguidores, um livro de capoeira e um CD de capoeira do mestre Tonho Matéria. Tá bom? Um grande abraço, sucesso para todos e todas. Valeu, valeu, Regiane, valeu, Manuel. Muito obrigado. Valeu, Orismídio, mestrão. Conta com a gente, tá? Sucesso.